Boa tarde, bem-vindos a mais uma chazada de bola. Hoje temos o prazer de receber o Vítor Silva. Vítor, muito obrigado por teres aceito o nosso convite e o desafio e desde já te pergunto como é que estás. Boas, obrigado pela iniciativa e pelo convite. Estou bem, com estas novas normalidades, mas está tudo bem. A adaptar, certamente. Sim. Tiago, passo-te aí a bola. Queria agradecer ao Vítor por ter aceito o convite e é um prazer ter aqui o Vítor connosco no programa. Vítor, em questão de formação, fizeste a formação praticamente toda no Penafiel, certo? Sim, certo. Desde os 8 anos até profissional. Foi uma formação apenas exclusiva ao Penafiel. Como é que relembras esses tempos de formação? Muita alegria. Fantástico. Muita alegria. Aquilo era o puro futebol, não é? Aquilo era a razão de eu gostar de futebol, deve-se a isso, deve-se a esses anos, a essas vivências, onde fiz muitos amigos, onde passamos situações fantásticas e realmente a formação do Penafiel, pronto, tanto como profissional, como ser humano e tudo mais, ajudou-me a crescer muito, sem dúvida nenhuma. Fizeste a transição ainda para sénior no Penafiel, certo? Sim. Ainda te Assinei o para primeiro contrato profissional quando fiz 18 anos, com o Penafiel também. Depois, tiveste aqui umas aventuras aí na zona, Lousada, Paredes, voltaste ao Penafiel antes de ser emprestado à União da Madeira. Como é que foram estas experiências? Assim, eu não me conseguia afirmar quando passei profissional, não me conseguia afirmar, não conseguia arranjar espaço para mim e pronto, e decidimos que o melhor era tentar jogar, ainda que fosse num nível mais baixo, na altura era a segunda vez, que o importante para mim seria jogar, então decidimos, na altura apareceu o Lousada através do Mr. Fernando Valente, era uma pessoa que me conhecia bem, porque ele é daqui perto, é da zona, e na altura fui eu e mais 2 colegas, penso eu, para Lousada, meio ano, depois voltei a ficar lá na época seguinte, depois regressei ao Penafiel, fui novamente emprestado, fui para o Paredes com o Mr. Rui Quinta, que também me conhecia muito bem, e só depois é que volto ao Penafiel, nisto tudo emprestado, não é? Só depois é que volto ao Penafiel. Depois tens aí uma época no Penafiel e és novamente emprestado ao União da Madeira. Não, já não fui emprestado, aí acaba o meu contrato com o Penafiel e então fico sem clube e foi quando me apareceu a oportunidade da União da Madeira e eu fui para lá. Ok, e histórias na Madeira? Sei lá, não tenho muitas, mas lembro-me que tínhamos uma equipa fantástica também, mas que infelizmente não conseguimos o objetivo. Aquilo era a primeira experiência fora de casa, foi a primeira vez que tive que fazer as malas, fui com a minha namorada, que hoje é a minha atual mulher, mas são sempre passagens que nos fazem crescer, não é? E também sentes aqui uma dificuldade na transição de júnior para sénior? Também os tempos eram diferentes, não se apostava tanto na juventude, a experiência era mais importante. O que é que achas, se calhar, hoje em dia que a criação do Sub-23 ajuda bastante, não é, esta transição? Também algumas equipas com equipas B? Sim, sem dúvida nenhuma. Isto facilita muito ao jogador que acaba aquela etapa de formação e que porventura se calhar tinha que ir para uma terceira divisão ou para uma segunda B e assim tem uma oportunidade de continuar no clube, ainda que seja, não sei, uma formação mais avançada, digamos assim, mas que tem sempre as portas ali entreabertas para poder dar o salto para a primeira equipa e nós na altura não tínhamos essa facilidade. Não se apostava muito nos jovens também, é verdade, pelo menos aqui o clube não tinha muito essa política, havia pouco espaço e pronto, e essa foi uma das razões também, entre outras, por do mérito meu também, não é? Entre outras foram essas foram das razões que não me permitiram afirmar. Sim, não te afirmaste de imediato, mas afirmaste mais tarde, porque a seguir a União da Madeira fazes 3 épocas em Penafiel. Sim, foi
Na altura regressei também com o Rui Quinto outra vez, mais uma vez. O NFL tinha acabado de descer e a partir daí foi quando realmente eu também me conseguia afirmar. Comecei a afirmar na altura era a segunda B, mas acabámos por subir na secretaria, como se costuma dizer, não conseguimos o objetivo, mas depois à parte de problemas alheios com outros clubes, o Penafiel acabou por ser beneficiado e subiu para a segunda divisão. Estive 2 anos na segunda liga em que também correram muito bem e depois é quando vou tenho o convite para ir para o Passos Ferreira. E foram 2 épocas e meia extraordinárias, com o Vítor ao mais alto nível. Foi ali no Passos, é curioso porque começou da pior maneira possível. Tivemos meio ano em que o Passos era, não sei se fez história ou não, mas deve ter sido os piores 6 meses, a pior metade da época que se tinha feito. Lembro que acabámos a primeira volta com 9 pontos ou 10, qualquer coisa assim, não é? Aquilo estava realmente muito mal. Já me começava a duvidar de mim mesmo se teria lugar na primeira liga ou não, porque tinha acabado de chegar e as coisas estavam a correr tão mal que era difícil uma pessoa assimilar aquilo tudo. Mas a verdade é que conseguimos dar a volta à situação. O clube reestruturou-se a nível de plantel, melhorou bastantes coisas e depois conseguimos fazer meia volta fantástica e que deu, eu acho que aquela meia volta foi o início daquela época, não é? Aquela época de sonho que hoje ainda se fala e acho que se vai falar durante muito tempo. Que é a segunda época com o Mr. Rui Vitória já, não é? E que foi uma boa campanha. Não, foi a segunda época foi com o Paulo Fonseca. Fiz confusão. Eu chego lá com o Rui Vitória, só que o Rui Vitória ao final de 2 meses e meio vai para Guimarães. É isso, peço desculpa. E entra o Paulo Fonseca que faz depois uma... Estava a fazer de cor e não fui ver bem. O Paulo Fonseca chega no início da época a seguir e aí foi onde foi a cereja. Exatamente. Depois, na terceira época, a meio da época, transferes-te para o Sporting. Como é que foi essa passagem pelo Sporting? Não, aquilo foi... Eu não fui a meio da época, eu fui no último dia de mercado. Isso, desculpa. No dia 31 de agosto foi quando se deu a transferência para o Sporting. Tive aquele ano no Sporting, essa época no Sporting. Não foi uma época a nível individual, pessoal, muito, muito boa, não é? Agora guardo sempre boas recordações pelo clube que é, pela história que tem e por ter chegado a um grande em Portugal e sinto-me orgulhoso disso. Agora também consigo admitir que não foi o ano dos meus sonhos, nem era aquilo que eu tinha planeado. Esperava ter jogado mais, esperava ter jogado melhor, mas pronto, dentro do que foi possível, sinto-me realizado. Exatamente. Depois do Sporting, vais para a Espanha, para o Reus, para um projeto que penso que era para subir o Reus no patamar espanhol do futebol. Como é que surgiu este convite, a decisão de ir para a Espanha? Assim, a decisão de ir para a Espanha começou com a decisão de não querer continuar no Sporting. Eu sou uma pessoa que gosta de jogar, independentemente de ser primeira, segunda, ser um clube de um nível mais alto, mais baixo, eu gosto de estar a jogar e eu só me sinto feliz, basicamente, é jogar, ter a possibilidade de jogar regularmente. Então, pronto, eu vi essa opção do Reus, surgiu através do representante, disse-me que era um projeto bom, que era realmente um clube que queria aparecer no mapa do futebol espanhol e foi assim, aquilo de certa forma entusiasmou-me e acabou por acontecer. Nós conseguimos chegar a subir à segunda Liga Espanhola, que eu acho que é um patamar já bastante elevado. E depois, infelizmente, mais tarde acabou por acontecer o que aconteceu, mas são dos melhores anos, das melhores recordações que eu tenho foi do Reus. Sim, tinhas vários portugueses, né? Era um projeto que havia lá alguns portugueses, o Guedes, o Vaz. Foi aquilo que começou, eu quando fui para lá já tinha o Guedes, que era o ponta-lança do Vitória de Guimarães, que agora penso que está no Japão.
Exato. ele já lá estava. E acho que tinha lá estado o Tobias também, o defesa central do Sporting, que esteve no Sporting. Depois eu fui lá precisamente no mesmo dia com o Ruben Semedo. O Ruben Semedo acabou por voltar ao Sporting porque ele foi em situação de empréstimo, eu fiquei lá. E depois, entretanto, acabou por chegar o Ricardo Vaz, acabou por chegar o Rafael Guzo e acabou por chegar o Gustavo Gosletes, que esteve aqui no Rio Ave. Uhum. Não, sim, parecia um projeto interessante. Depois ainda tiveste aqui a oportunidade de passar pelo Deportivo. Foi uma oportunidade engraçada, sinceramente. Aquilo, infelizmente, por um lado, porque foi a situação quando se deu ao Reus, eu nos últimos 6 meses de contrato com o Reus não tive a possibilidade de jogar, porque o clube viu-se impedido de inscrever 7 jogadores, por causa do limite financeiro, eu fui um deles. E então eu fiquei 6 meses sem poder competir. E quando tudo se pensava que a situação do Reus se ia regularizar, pronto, acabou por não acontecer, o clube acabou de deixar de competir, eu acabei por rescindir por justa causa e tudo mais. E foi quando apareceu a oportunidade do Deportivo. O Deportivo era treinado na altura pelo Nacho Gonzalez, que hoje está no Tondela. Ele tinha-me treinado 3 anos, tinha sido meu treinador durante 3 épocas no Reus, ele conhecia-me bem. Havia lá umas situações por lesão e ele sentia alguma necessidade para reforçar aquela zona do meio campo. E então, pronto, viu em mim uma oportunidade e foi assim. E aceitei de bom grado porque é um clube fantástico. Exato. E pronto, e este ano voltaste a Portugal com saudades de Portugal, regressa à segunda Liga. Como é que sentiste isto? Era o que eu desejava, eu depois já voltei com 35 anos, era o que eu desejava porque eu já tinha estado 5 anos lá fora, também acho que chegou a um ponto que já tinha dito que chegava, já queria estabilizar porque tenho 2 filhas que elas estudassem aqui e decidi que era o momento de voltar. Apareceu a situação do Feirense, o que me deixou feliz porque podia ficar em casa, podia ficar a viver em minha casa. As deslocações não são assim tão grandes e permitiu-me continuar a jogar e num clube com um objetivo claro que era de subir de divisão, um clube com excelentes condições e tudo mais e que me agradou bastante e foi bom. Ricardo? Não, estava a tomar atenção perfeitamente, que é espetacular ficar com... Há malta que vai para a Roménia, vai para Polónia, vai para tudo e tu foste aqui ao lado e ainda assim com histórias agradáveis aqui. Perguntava a diferença do campeonato, por exemplo, da segunda Liga de Espanha, mesmo a terceira, o Reus na altura estava a segunda vez espanhola. Segunda vez. Equivalia se calhar aqui equivale aqui a nossa CNS. A diferença de campeonatos de lá para cá, a nível de qualidade de jogadores, a nível de qualidade de campeonato, o que é que achas, Vitor? Assim, infelizmente eu acho que há alguma. Acho que em Espanha respira-se mais futebol. As pessoas centralizam as suas forças e energias em melhorar aquilo que pode ser o dia-a-dia e não propriamente em ganhar como seja. Acho que em Portugal vive-se muito do ganhar como seja e em Espanha não. Em Espanha eles procuram agradar, ganhar sim, obviamente é sempre o primeiro objetivo, mas procuram... Tem uma proposta de jogo mais atraente, eu digo, estou a dizer isto na generalidade, não é? Tem uma proposta de jogo mais atraente, não sei, acho que respira-se mais futebol, acho que é mais puro, acho que é mais agradável, sinceramente. O meu ambiente nos estádios, como é que era, Vitor? É assim, os ambientes no estádio, é verdade que lá tem mais gente, os estádios estão mais bem compostos, mas também temos que ver a população que tem um país. As dimensões. Exatamente, as cidades são maiores, normalmente há mais adeptos, os próprios clubes, cada clube tem mais adeptos. Exato. Agora, o que eles têm é que, por exemplo, o clube tem mais aquilo que nós normalmente costumamos elogiar o Vitória de Guimarães, por exemplo, que as
pessoas de Guimarães gostam de Guimarães e o primeiro clube deles é o Guimarães, eles têm isso por naturalidade, ou seja, os de Saragossa são de Saragossa até à morte, os de Bilbao são de Bilbao. Exatamente, completamente. E isso parece que não faz o clube crescer, né? Dão grandeza ao clube. Sim, nós em Portugal temos poucos exemplos. Temos o Guimarães como maior, o Braga e o Setúbal, se calhar também um pouco a imagem, mas em dimensões menores, mas a maioria depois peca um pouco. E lá há mais condições também, os clubes estão mais... Acho que são mais, não sei, mais atrasados em termos, procuram. Eu, por exemplo, eu cheguei e vejo clubes que estão completamente iguais do que quando eu saí, não é? E eles não, eles lá procuram melhorar as suas condições de treino, de tudo. Investimento. Exato, ia perguntar isso, as condições de treino lá são muito superiores, né? Se calhar cá, comparando uma segunda liga diretamente. Nós compararmos uma segunda liga de Espanha com uma segunda liga de Portugal é uma diferença abismal, não tem nada a ver. Se calhar, ó Vítor, desculpa, comparar uma segunda liga de Espanha, muitas equipas de primeira liga, mesmo assim é uma diferença abismal. Ainda assim é uma diferença, sem dúvida nenhuma. Eu acho que pode haver 5, 6 equipas em Portugal que igualar ou superiorizar-se um pouco à segunda liga espanhola. Há clubes da segunda liga espanhola que têm uma dimensão, eu até vivi por dentro da situação do Deportivo. O Deportivo está na segunda liga espanhola, é um clube que foi campeão de Espanha, ganhou a Taça do Rei, tem umas condições de treino fantásticas, não é? Há anos que tem isto, e neste momento está na segunda divisão, o Saragossa, o Málaga. Há várias, o Málaga. Exato. Olha, Vítor, perguntava-te também, e sem querer aqui entrar na questão de futurologias, não é? Sentes que se calhar na tua altura, havendo um sub-23 ou as equipas B, o percurso do jogador Vítor Silva teria sido bem diferente? Não sei, é possível. Eu acho que se calhar podia-me ter afirmado mais cedo. Eu não sei se podia ser diferente ou não, ou se podia ser melhor ou pior, mas pelo menos, por exemplo, eu cheguei à Primeira Liga com 29 anos só. Ou melhor, com 27 e com os 29 fui para o Sport. Exato, é isso. Muita gente acha que foi tarde, assim, mas eu sinceramente também não me via com condições antes de poder ir. Ou seja, não critico ninguém por não ter chegado lá mais cedo, ou seja, claro. E acho que se me tivesse afirmado mais cedo, ou seja, essa oportunidade que estás a falar de poder integrar numa equipa de sub-23 ou uma equipa B ou assim, que se calhar podia-me ter permitido chegar a outro patamar ou ao patamar que eu cheguei. Eu digo isto mesmo porque hoje em dia a diferença é realmente grande, quando tu, e claro que é, mas no teu tempo chegavas ao balneário com 19 anos e estavas caladinho e não falavas, e hoje em dia está completamente ao contrário. Os miúdos de 19 anos, por muito potencial que tenham e é de respeitar, são eles que mandam no balneário. Verdade ou mentira, Vítor? Assim, a primeira parte que tu dizes é verdade, é 100% verdade. Nós chegávamos lá e estávamos caladinhos e ponto final, né? Quase que não podíamos nem respirar. E hoje em dia, mas não vejo mal nenhum nessa situação. Hoje em dia há muito mais liberdade, eu não vejo problema nenhum nisso. Agora, tem que haver sempre o respeito, independentemente da idade e tudo mais, tem que haver sempre o respeito, né? Claro. Respeitar os miúdos de 18 ou 19 anos, afinal, estão ali a lutar por um lugar, por um espaço e tudo mais, e têm o mesmo direito. Mas é que isto só para comparar, há 10, 12 anos atrás um miúdo não era a prioridade para o clube, e sim um jogador de 27, 28, 30 anos, e hoje em dia os de 30, 32 já começam a querer encostá-los, e os miúdos sim, 18, 19 é para dar oportunidade, ou seja, a mentalidade mudou e ainda bem, atenção, eu concordo. Mudou porque, assim, o futebol cada vez mais, com o passar dos anos, tornou-se um negócio puro, não é? Exatamente. E é muito mais fácil vender um jogador de 18, 19 anos, é preciso dar-lhe a oportunidade para mais tarde vendê-lo, não é? Não só rendimento a nível desportivo para ajudar o clube, senão um rendimento que lhe possa ter retorno financeiro, não é?
do que um jogador de 30 anos, ou 28, ou 29, é mais complicado. Eu acho que isso vai alterar bastante, porque antigamente, por exemplo, se calhar numa segunda liga, ou mesmo no Campeonato de Portugal, os clubes não tinham retorno nenhum dos jogadores, ou seja, eles optavam sempre pelos mais experientes, porque já tinham experiência e não estavam a dar oportunidades a jovens de errar, ou seja, jogavam sempre os experientes. Hoje em dia, até num Campeonato de Portugal, os clubes já conseguem ganhar alguns rendimentos com isso, então nota-se muito essas apostas nos jovens, não é, Vida? Claro, eles procuram, sabem que os jovens podem ser uma boa fonte de rendimento, e agora, se calhar com a pandemia e tudo mais, se calhar este ano vai ser um ano de exceção, mas temos visto, né, as contratações, as transferências milionárias que tem havido, isto depois é sempre uma bola, né? Exatamente. Ainda ia perguntar aqui só uma coisa ao Vítor. Vítor, achas que hoje em dia o jogador com mais de 30 anos já tem um rótulo de velho no futebol português e já é muito desvalorizado? Eu não vejo as coisas assim dessa maneira. Agora, claro que se puderes ter, se calhar, um jogador de 30 anos ou um jogador de 20 que possa dar as mesmas garantias, eu acredito que eles vão sempre optar por um jogador de 20, independentemente do custo no momento, porque sabem que dali podem ter um retorno financeiro. Agora, não sei, há clubes e clubes, há clubes que têm uma estratégia em que passa claramente por tentar aproveitar os jovens para que os possa render financeiramente, e há outros clubes que nem tanto, que acabam por fazer ali uma mistura, ou acreditam ainda que os jogadores de 30 ou 30 ou mais possa ser uma mais-valia ainda. Mas, Vítor, e não sentes que hoje em dia está mais fácil ser jogador de futebol? Não sei. Independentemente de ter que trabalhar bastante e ter que se trabalhar para lá chegar, não sentes que há mais condições, há mais, ou seja, há miúdos com 15 anos já têm empresário. Isto no teu tempo quase era impensável, digo eu. Eram poucos, no meu tempo sim, no meu tempo eram poucos, agora sabes que a publicidade agora do jogador é muito maior que há uns anos atrás, não é? Agora faz-se um vídeo, o jogador antigamente tinha que fazer o tal CD para mandar e não sei o quê. Exato, mas agora tens as plataformas onde podes metes seguir... um vídeo no Instagram, já estás craque, pronto. Por exemplo, agora é muito mais fácil o acesso a esses instrumentos em que tu te possas, não é, promover e tudo mais, e acaba, quer queiras, quer não, acaba sempre por facilitar isso que estás a dizer. Não? Exatamente. Vítor, perguntava-te, diz já que queres dizer alguma coisa? Perguntava-te, para mim, digo francamente, não és velho para o futebol, acho que hoje em dia o jogador trata-se cada vez mais e dura, e a gente tem casos aí que chegam bem. Quanto tempo mais esperas jogar e depois do futebol? Ficar ligado? Não sei, assim... Os anos que me faltam, não sei, eu sinto-me bem, depende das oportunidades que me surgirem, se me agradarem ou não, depende um bocadinho por aí, e logicamente vai-se vendo ano após ano a situação que me encontro, a motivação que eu tenho para continuar a jogar e tudo mais. O pós-futebol ainda não tenho bem definido, não tenho bem claro o que é que eu quero fazer. Tirar o curso de treinador é uma coisa que possivelmente vai acontecer, ou quase certeza que vai acontecer, e depois vamos ver se é por aí que eu quero seguir ou não. Eu gostava de estar relacionado ao futebol, é uma coisa que eu sempre gostei e gosto, e gostava de estar relacionado com o futebol, mas era uma situação que me sentisse útil e que tivesse prazer naquilo que estivesse a fazer, porque senão também não valia a pena. Olha que há vários casos práticos que jogadores que ocupavam a posição que tu ocupas depois dão bons treinadores, porque normalmente têm que ler bem o jogo. Portanto, médio defensivo. Pode ser, se acontecer comigo, também não fico chateado. Está aprovado, já reparaste tantos treinadores que jogavam a médios, centro, médio defensivo, e depois têm uma boa capacidade de ler o jogo tantos anos que depois viram normalmente bons treinadores. Não quer dizer que seja uma regra exata, mas a nível de... Sim, claro. Dá sim, realmente... acabam por adaptar a sua forma de ver o jogo como treinador
como quando eram jogadores. Isso, acho que isso é normal, e se acontecer comigo, não sei se vou serei grande treinador ou não, mas é isso que eu irei fazer, é da forma como eu vejo o jogo como futebolista, é como eu quero que vejam, como quero vê-lo como treinador. Exatamente. Tiago? Não, se calhar vamos passar aqui à nossa rúbrica, ao nosso quiz, aqui já na parte final, aqui vamos tentar sacar uma camisola ao Vítor. O Vítor já disse que vai endossá-la já, mas vamos ver, porque normalmente quem tem chorado muito depois mama sempre o jantar. Olha, Vítor, vou-te começar pelo ano de fundação do teu Penafiel. Sabes qual é o ano? 1951. Poxa, zero, Tiago, ainda queres ganhar, Tiago, estas perguntas. Dia 8 de fevereiro, acho eu, se não me engano. Até sabe o dia. O Tiago ainda quer ganhar com estas perguntas, como é que é possível? Olha, Não, esse é muito fácil, que é o ano de nascimento do meu pai, por isso é que não dá para esquecer. Boa. Olha, quantas presenças tem o Passos Ferreira na Primeira Liga? Esta é mais difícil. Quantas presenças? Eu não sei, umas 25 por aí. Olha, eu ia-te dar umas opções, respondeste, mas também não ias lá, que eu ia dizer o 25 também. É 21. 21, pois. Mas não Não, está. Olha, Vítor, foste colega do Jeffran, não sei se te lembras dele. É assim, eu não fui bem colega de Jeffran. Podes fazer a pergunta na mesma, mas eu não fui bem colega de Jeffran, porque na altura, quando cheguei ao Sporting, ele estava um pouco apartado, estava naquela situação quando o Bruno Carvalho não me queria, por questões salariais ou pelo que seja, sim. queria diminuir o orçamento do clube, e o Jeffran estava um pouco à parte. Ok, pois, eu lembro-me disso, mas não me lembrava que era nesta altura. Não, a pergunta é se sabes onde é que ele joga atualmente. O Jeffran... Eu sei que ele esteve no Valladolid, se não me engano. Ele agora está no leste. Vou-te dar uma ajuda, anda para o leste. Não faço a mínima ideia. Na Croácia, vou dizer, na Croácia, está na Croácia. Está no Dinamo Zagreb, não? Não, está no Slavan. Não faço ideia. Slovan ou Slavan. Não fazia ideia. Bem, aqui agora, esta já é mais recente, vais-te lembrar. Esta época no Feirense, quais os 2 jogadores mais amarelados? Mais amarelados? Sim. Mais amarelados. O Ícaro? Não. Não? Não. A gente ainda deixa-te tentar adivinhar. O Christian? Esse sim. Falta um. Falta o outro, são 2. O outro é fácil. O outro era aquela resposta que a gente acharia que fosse lá logo, direto. O Ramírez? Não. Já está falhado. O Edson Farias. O Edson? Olha, mas sim, é uma surpresa, porque ele... Protesta, não é? Não, porque ele chegou... É possível, não, pronto, acredito claramente que ele possa ser um... Mas como ele jogou a última grande parte da época em extremo direito, acabei por optá-lo, ou seja, sair das minhas opções. Não, mas ele tem... Mas acredito, ele teve, se não me engano, ele cometeu 1 ou 2 penaltis, que possa ter sido amarelado por isso. Mas eles têm mas por acaso não vejo um jogador assim como tal, sim, sinceramente. Não é aquele jogador que eu olho e diga o Edson é bastante amarelado, não, por acaso não me ocorria. Eles têm os 2 8 amarelos e o Ícaro tinha 7. Então pronto. Olha, já agora vamos aqui à última. O teu colega, o Ricardo Vaz, sabes onde é que ele joga atualmente? Sei. No OFI. Exatamente. Olha, 3-2, já ganhámos. Esse faz parte, esse é impossível, esse faz parte de um grupo de amigos muito
muito especiais que na altura construímos ali no Reus, e ele faz parte de um grupo muito bom, e a ser impossível não saber. Sim, mas eu por acaso lá está, eu tento fazer isto assim, duas mais fáceis, as mais difíceis. Claro. Ou seja, assim, aqui estava à espera que acertasses. Mas olha, ganhámos uma camisola, já não ganhávamos ao tempo. Força, envia lá a morada, como eu disse. Okay. Olha, Vítor, passamos aqui à última parte da rúbrica. Ia-te perguntar desde já, assim, o colega de balneário, o mais caceiro, aquele que em treino tinhas que fugir dele, que as pernas estavam sempre a ser marcadas. Filipe Anunciação, sem dúvida nenhuma. O Filipe Anunciação, que neste momento está junto do Petit, no Belenenses, foi meu colega no Passos Ferreira. Ele também tem um historial muito bonito. Foi um jogador que me obrigou a pensar mais rápido devido a essas situações. Ou seja, sofri, mas pelo menos fez-me crescer também. Então quer dizer que ele não só por adjunto do Petit, mas também era fã quando o Petit jogava a bola e também ele via o Petit jogar. Eu acho que eles inclusive foram colegas no Boa Vista, colegas de equipa, e pronto. Acredito que se completassem muito bem no meio campo. Mas graças a Deus por não ter lá treinado nessa altura. Olha, Vítor, qual é o teu colega mais vaidoso que te vem à memória? Aquele que passava mais tempo. Vaidoso? Sim, a pentear-se, sempre em frente ao espelho. Mais vaidoso? Não sei, se calhar o Cédric. O Cédric. Estive com ele no Sporting, se calhar deve ter sido o meu colega mais vaidoso. Olha, um jogador de referência que tu tinhas na tua infância e que te fez ser jogador de futebol? Assim, não diria que ele me tenha feito ser jogador de futebol, mas era o jogador que eu mais gostava quando comecei a ver futebol. Era o jogador que eu mais gostava, que era o João Vieira Pinto. Gostava muito, não sei, que grande classe dele, ou a maneira de estar dentro de campo e tudo mais. Aquilo na altura era, basicamente andava com o Benfica às costas, tempos não muito positivos do clube, e ele sozinho conseguia arrastar o nome do Benfica para o lado positivo e tudo mais. A mim marcou-me bastante, era um jogador que eu admirava muito. Era sim, senhora. Somos da mesma idade praticamente, e eu digo-te que também era dos meus jogadores favoritos. Ele, Rui Costa. Para mim, eu lembro, claro que não podia citar o Figo ou o Rui Costa. Sim, mas depois, mais tarde o Deco, pela posição que ocupa em campo, pronto. Também foi um jogador fantástico e tudo mais, que eu gostava muito, mas não sei, naqueles anos mesmo de infância, aquele primeiro jogador que eu admirava mesmo era mesmo o João Vieira. Exatamente. Vítor, e o gol que mais marcou? Aquele que que vem mais à memória? Não sei, sinceramente não sei. Não tenho... Então o mais bonito... Não tenho aquele golo histórico que tenha sido, não sei, sim. Tenho um no Reus, num play-off de subida em que eu, marco o primeiro golo, mas não é que tenha sido aquele golo decisivo, não é? Então o golo mais bonito, se calhar, pergunto desta maneira. Mais bonito? Não sei, tenho um o Penafiel contra... não, vou escolher o de Penafiel contra o Varzim. Não tenho golo. Aquilo é da época 2009-2010, se não me engano. Na altura acho que empatámos 2-2. E acho que para mim foi o golo mais bonito que eu marquei. Azar, não havia tantas gravações de jogos. Vê lá tu que nem eu que marquei aquele golo e acabo de elogiá-lo, se calhar o melhor golo, o golo mais bonito que eu marco, até nem eu o tenho. Imagina a tristeza que aqui vai. Ou que era na altura para conseguir um vídeo. Agora até na terceira divisão distrital a gente já tem vídeo.
É verdade, é verdade. Olha, perguntava aqui também, em jeito de brincadeira, se destes anos todos que jogas à bola, os balneários todos que já partilhaste, se viste assim, se tens assim algum ritual mais estranho de um colega, assim uma coisa mesmo daquelas descabida que tu dizias, este gajo é maluco, pá, o que este gajo está a fazer antes de entrar em campo? Olha, sinceramente eu acho que não. Tinha aqueles colegas que, pronto, ou rezam, ou têm os seus hábitos, as suas crenças antes do jogo, mas aquele, não sei, é que esse momento que estás a perguntar, eu acho que não tenho. Nunca apanhaste, por Não me exemplo, lembro assim nenhum, nem tenho tido nenhum. Acho que nunca tive nenhum colega com um ritual assim mesmo e, estranho. e nunca apanhaste um plantel que queriam entrar 3 ou 4 em último, para dentro de campo. Queriam ser eles os últimos a entrar. Estar ali 3 ou 4, não vai tu, vou eu, vai tu. Não, Teresa, nunca tive essa disputa, mas tenho o Mesquita que está comigo no. Pronto, que esta época está no Feirense também. Ele gosta e não gosta de assumir. Ele não assume que gosta de ser o último, mas lá no fundo ele sabe que nós sabemos que ele gosta de ser o último, estás a entender? E pronto, ele dá sempre aquela desculpazinha para ficar para trás e tal, e acaba por ir em último, mas pronto. Ainda tem que ir à casa de banho, ainda tem que ir não sei. Arranja sempre alguma coisa para fazer. A última a vestir a blusa para. Quando falta alguém, sabes que ele. Sabes que é o Mesquita. Exatamente. Opa, olha, muito bom, Vitor, foi espetacular o tempo que passámos aqui. Obrigado. Fica aqui as tuas histórias e acho que o mais importante, o registro da tua carreira, que é muito giro e acho que é muito saudável. Olha, foi muito bom receber-te, agradeço mais uma vez, desejo-te muito sucesso na tua vida profissional e pessoal e vou passar aqui a bola para o Tiago para te lançar o último desafio da nossa rúbrica. Ok, obrigado. Olha, Vitor, também, as palavras de Ricardo são minhas, foi um prazer receber-te aqui e partilhar aqui algumas das tuas histórias. Em relação aqui a desafios, quem é que queres desafiar para passar aqui nas chazadas, Vitor? É assim, eu desde que sabia que vocês possivelmente me iam convidar, tenho pensado em alguns, não é? E tenho pensado em vários contextos. Tem alguns colegas que podem dar umas coisas, outros que podem dar outras. Eu se calhar ia eleger um para vocês passarem um bom bocado, que eu acho que vai ser muito engraçado, que é o Tony o Careca, que era conhecido o Careca lá em Passos Ferreira, que era o lateral direito. Que esteve no Cluj. No Estrela da Amadora, achou também. E Estrela da Amadora, exatamente. E pronto, acho que vocês vão passar um momento assim muito engraçado com ele, acho que vai ser divertido. E o outro pode ser o próprio Filipe Anunciação, não sei se ele já foi nomeado ou não. Não, por acaso ainda não. Vai ser giro dizer que não. Vai ser giro dizer que é mentira, que ele não bate a ninguém, que vocês é que eram os meninos e não saiu. E ele, se pudesse bater nele, ele batia, acredito. Se pudesse bater nele, ele também batia. Mas sem problema nenhum, sem. Não, mas olha, há jogadores, e tivemos aqui um colega teu também que falou aqui, na altura falou de outro colega, mas tu certamente podes dizer assim à vontade, não, o Filipe Anunciação foi daqueles jogadores que marcou muitas canelas. Também, mas por acaso, não conseguia ficar chateado com ele, porque ele gostei muito de o ter conhecido, foi um amigo fantástico lá no clube. Não era uma pessoa fácil ao entrar, mas com o passar do tempo foi espetáculo. Muito puro, à parte disso, porque faz parte da maneira de ser dele. Claro. E ele não olhava a caras, era a forma de estar dele e pronto, e foi assim que ele conseguiu muita coisa no futebol. Mas fora das quatro linhas é um amigo e foi um amigo quando eu precisei e tudo mais. Ok, certamente os iremos cá receber e mais uma vez, muito obrigado. Olha, Vitor, grande abraço e muito obrigado por teres participado nas chazadas. Muito obrigado pelo convite e obrigado por este momento. Tá, obrigado.